Isaías 54, versículos 16 e 17, está escrito assim: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Você crê nisso? Você crê que ainda que o inimigo se levante contra ti, nada vai prevalecer contra a tua vida, que o Senhor vai te guardar, te livrar e te abençoar? Crê também que Ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, o ferreiro é um profissional, um trabalhador que trabalha modelando ferro, e ele fabrica ferramentas, fabrica o machado, a foice, fabrica também a espada. E no tempo bíblico todas essas ferramentas eram extremamente necessárias. Nos nossos dias até hoje tem foices, nos nossos dias continua tendo machado, nos nossos dias há diversos lugares que continua tendo arado, continua, existindo espadas. Então o ferreiro é necessário para a fabricação de todas essas armas, de todas essas ferramentas, e no tempo bíblico não era diferente. Vá comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. O povo de Deus e todos os demais povos também tinham ferreiros, porque era necessário para a fabricação de ferramentas. No tempo bíblico, minha gente, constantemente haviam guerras, um exército contra o outro. Então, se o exército não tivesse ferramentas, ou melhor dizendo, não tivesse armas, como iria vencer a batalha? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, no versículo 19, está escrito o seguinte, leia comigo, 1 Samuel 13, 19. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha só o que o inimigo percebeu: não podemos deixar que o povo de Israel tenha ferreiro, porque se eles tiverem ferreiro, eles vão ter lanças, eles vão ter espadas, eles vão ter armas. Então eles deram um jeito de acabar com os ferreiros. Diz o versículo 20, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar, cada um a sua relha, cada um o seu arado, a sua enxada, o seu machado ou o seu sacho. Se você quiser anotar aí, sacho é foice, tá? Então, em Israel, nesse tempo aqui, esse tempo é o governo do rei Saul, não havia ferreiro, e por não haver ferreiro, não havia armas. A espada é uma arma de guerra. No tempo bíblico haviam guerras. Mas compreenda, por que eu estou falando da espada? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então compreenda, o inimigo não queria que o povo de Deus tivesse espada, e o povo não tinha, só tinha ferramentas de trabalho agrícola, como o arado, como o machado, como a foice. O inimigo não queria o povo de Deus armado, o inimigo queria o povo de Deus dependente dele, para que tivesse as suas armas afiadas, as suas ferramentas afiadas. O inimigo trabalhou para acabar com o ferreiro em Israel. E isso acontece no governo de Saul.
Mas o inimigo compreendeu que essa estratégia dava certo e deixava o povo de Deus impotente. E não só nesse período aqui, mas cerca de 500 anos depois, vá comigo agora, segundo livro de Reis, capítulo 24, um outro inimigo vai usar a mesma estratégia, acabar com os ferreiros no meio do povo de Deus. E daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo de número 16, acompanhe comigo, segundo Reis 24, 16. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destos na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia, não é? O inimigo sabia que se não tivesse ferreiro lá em Israel, não teria espada. Na hora da batalha, o povo não teria como lutar, iria morrer, iria perecer, não é? O inimigo compreendeu isso, e o povo aqui se viu sem ferreiro. Se você comparar na época de Saul e nessa época aqui, Saul era um rebelde, Saul era um desobediente, Saul era alguém que não queria obedecer a Deus, ele queria viver do seu próprio jeito. Nesse tempo aqui, 500 anos depois, também não é diferente. O povo deixou Deus de lado, o povo abandonou o Senhor, o povo viveu longe do Deus Altíssimo, longe da sua palavra, e como consequência o inimigo prevaleceu. Então o ferreiro era fundamental nesse tempo para que houvesse espada. Pastor, eu não entendi ainda. Então você vai entender, porque o nosso ferreiro que nos dá espada se chama Jesus Cristo, e a palavra diz que da boca dele sai uma aguda espada, e essa espada que eu estou lhe dizendo não é uma lâmina de ferro, não, é a palavra que sai da boca do Senhor. Essa espada você tem que ter na mão, essa espada você tem que ter habilidade, você tem que saber usar. Agora tem que ter entendimento para isso. Nós temos que compreender que nós estamos em meio a uma batalha. O inimigo não quer ninguém destro na espada, a espada é a palavra. O inimigo não quer ninguém com habilidade. O nosso ferreiro que já nos deu a espada se chama Jesus Cristo. Agora nós precisamos entender as coisas. No livro de Lucas, abra comigo, os discípulos que ainda não tinham o Espírito Santo não compreenderam. Jesus disse algo que a turma não entendeu. Lucas 22, vá aqui comigo. Lucas 22, eu vou ler a partir do versículo 35, está escrito assim: e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, ele está falando com os discípulos, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse o que, minha gente? Basta. Por que um basta assim seco? Porque o Senhor Jesus estava falando, mas eles não estavam entendendo. Jesus não estava falando de uma lâmina de ferro, que o ferreiro forjava ali, né? O ferreiro pegava o ferro, esquentava o fogo, soprava o fogo, colocava lá, derretia o ferro, colocava no molde, pegava o martelo, forjava até a espada, depois ele passava na pedra para afiar. Jesus não está falando de uma lâmina de ferro. A espada aqui que Jesus está falando não é a lâmina de ferro, a espada que Jesus está falando é a palavra, mas eles não estão entendendo ainda. Eles estão pensando, será que Jesus está querendo um segurança? Foi o que o Pedro entendeu. Ele está precisando de um segurança, ele quer um guarda-costas, e vai ser eu. O Pedro já pensou logo, a partir de agora sou segurança de Jesus, vou andar armado com a espada na bainha. E pegou a espada e andou com a espada. E quando Jesus foi para o Getsemane, está lá o Pedrão com a espada na bainha. Jesus já deixou claro, não acabamos de ler o versículo 37, tudo que dele estava escrito tem que se cumprir, tem que acontecer. Mas o Pedrão está pensando, ninguém toca em Jesus, se vier eu passo a espada, não brinca não, o negócio aqui não é brincadeira não. Quando chega Judas com o pelotão de guardas, chega a turma toda, vem também guardas do templo,
E no meio dessa turma vem um chamado Malco. E quando vai se aproximando, Pedrão saca a espada e vá! Cortou a orelha direita do Malco. Quando Jesus vê aquilo, Jesus diz: guarda essa espada. Quem viver pela espada vai morrer pela espada. E ele pega a orelha do Malco e cola de volta. E o Pedro não estava entendendo, mas como assim? Não era para ter uma espada? Eu estou com a espada. Mas não é uma espada barra de ferro, é a espada que é a palavra, é a espada que é poderosa, é a espada que é viva, que é eficaz, é a palavra de Deus. O Pedro ali não entendeu, ele foi entender depois que o Espírito Santo veio, aí o entendimento se abriu. Depois que o Espírito Santo veio, aí ele teve uma espada afiada na sua boca. Querido, querida, nós temos que ter uma espada afiada, e a espada, Efésios 6, é a palavra de Deus. Agora, não adianta ter uma espada e ela ser cega, ela tem que estar afiada. Vou dar um exemplo. Acredito aqui, todo mundo já cortou um legume, alguma coisa, carne. Você já lidou com faca cega, que não corta nada, o corte é ruim, terrível, né? Porque tem muitas mulheres, muitas donas de casa, você vai cortar lá um tomate para fazer uma salada, um alface, vai cortar uma batata, com faca cega é ruim, né? Tem que estar sempre amolando. Ou você pega uma pedra, ou tem aquele outro lá, eu esqueci o nome, que é comprido assim, que já vem de amolar, às vezes vem uns conjuntos para churrasco, né, meu José? Você já viu? Tem um conjunto lá, outro dia eu ganhei um desse, não é? Só não usei ainda, mas vamos usar um dia. Não é? Você amola lá, o negócio é bom, que fica afiadinho, cortar carne, parece que está cortando banana. Olha só, mas a espada é a palavra, não adianta ter a espada se ela está cega. Se ela está cega. 2 Timóteo, capítulo 2. A palavra nos ensina o seguinte aqui, 2 Timóteo 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta só eu ter a espada e não saber usar. Não adianta só eu ter a espada e a espada está cega. A espada eu tenho que ter habilidade para usar e ela tem que estar afiada, a lâmina tem que estar forte. Como assim, pastor? Não entendi. Querido, querida, o nosso ferreiro se chama Jesus Cristo. Ele já nos deu a espada que é a palavra. Agora é a nossa vez, é a nossa hora de treinar, é a nossa vez de afiar a espada. O inimigo não quer ver você afiado na palavra, não. O inimigo quer ver você sem a espada afiada. O inimigo não quer que você saiba utilizar a palavra. Não foi o que ele fez com Jesus? Ele tentou Jesus o quê? Não foi com a palavra? Ele tentou Jesus com a palavra. Mas com o Senhor, a espada era afiada, espada de 2 gumes, corta de todo lado. Jesus o venceu com o poder da palavra. Diga comigo, eu vou vencer também. Eu vou vencer. O inimigo tem as ferramentas dele. O inimigo trabalha para vir te derrotar, te destruir, te colocar para baixo. Mas se você compreender que está numa guerra e o Senhor já te deu a espada, e você vai amolar e vai afiar e vai ter habilidade, pode vir a luta que vier, a batalha que vier, o nosso general é Cristo e nós vamos vencer. Agora compreenda, a unção vem do Espírito Santo, mas a responsabilidade de treinar é nossa. Deu para entender? O Senhor não vai fazer o que é para nós fazermos. Ele unge, mas agora desenvolver a habilidade, não é? Depende de nós. Como assim, pastor? Não entendi. Quanto tempo você gasta meditando aqui na palavra? Você está afiando a espada, meu amor. Você está afiando a espada. Quanto tempo você gasta meditando aqui? Você tem que meditar para entrar no coração, porque na hora da adversidade, vai estar a espada afiada para sair. Na hora que vier a palavra contrária, na hora que o inimigo quiser te ferir com um dardo inflamado, você vai apagar. Quem entendeu? Porque vai sair da tua boca uma espada afiada de 2 gumes. A espada é a palavra. 1 de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz aqui a palavra. Quem está vivo, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga amém. Ô glória. 1 de Pedro 3,15 está escrito assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai, se tiver uma caneta, grife aí, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Então eu tenho que estar sempre preparado. Querido, querida, Jesus não quer uma igreja depressiva, Ele quer uma igreja alegre. Jesus não quer uma igreja derrotada, porque Ele fez da sua igreja mais do que vencedora. Jesus não quer um povo negativo, Jesus quer um povo de fé, que acredita, Ele é comigo, é o meu general, Ele vai à frente, a luta vem, o problema vem, mas o Senhor é comigo para me dar vitória. No que depender de mim, eu não vou vencer, eu já venci, porque é isso que a palavra diz, e eu creio, e a espada está afiada, não está cega não. Será? Não sei. Tem gente que vem no culto, ouve a palavra, já venci, sou mais do que vencedor. Chega em casa, vou vencer. No outro dia, será que eu vou vencer? Rapaz, nem sei mais. Já cegou a espada. Não, querido, tem que estar todo dia amolada, tem que estar todo dia afiada, todo dia você tem que estar preparado, porque todo dia o inimigo vai jogar setas contra você, o inimigo forja as ferramentas dele para lançar contra o teu coração, para te ferir, para te machucar. O inimigo usa a espada também, que é a palavra dele, mas palavra de derrota, palavra negativa. Ou você nunca ouviu, esse marido não vai largar essa cachaça nunca. Ou você nunca ouviu, vai morrer na droga. Ou você nunca ouviu, essa cura não vai chegar nunca. Ou você nunca ouviu, esse problema não tem solução, desiste, desanima. É o inimigo que está querendo te ferir com a palavra. Mas quando vem, você tem que defender com a espada da palavra e ao mesmo tempo atacar. A cura vai chegar, porque o Senhor Jesus tem poder. A minha família é abençoada, porque o Senhor prometeu. O Senhor vai libertar, vai curar, vai operar. Quem entendeu, diga amém. Tem que estar sempre preparado. Vamos ver um exemplo disso na prática. Primeiro livro de Samuel 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Tem que estar sempre preparado. O inimigo forja as ferramentas dele e quer nos destruir. Abra aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O exército de Israel, sob o comando de Saul, havia se enfileirado em batalha contra o povo filisteu. E lá do meio do povo filisteu vem um homem de 2,90 metros. O judeu tem estatura mediana, 1,60 m, 1,70 m. Viu um homem de 2,90 metros, é um gigante, não? E aí durante 40 dias esse gigante diz: dei um homem só para eu lutar, não precisa morrer o exército todo não, só um duelo. Quem ganhar, ganha a guerra, não precisa morrer todo o exército. O rei, que era Saul, está tomado de medo. O general, que é Abner, está tomado de medo. Os capitães, os soldados estão tomados de medo. Mas havia um que estava ungido pelo Espírito. Havia um que estava preparado. Havia um que não tinha espírito de temor, não, tinha espírito de coragem. Havia um que estava com a espada amolada, afiada. Quem era, pastor? Encontrou aí, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha só, está todo mundo aí morrendo de medo. Tem medo não? Chegou o valente, o corajoso, caba macho, rapaz. 1,5 m, 50 quilos, peso pena. Mas está com a espada amolada, mas está com a espada afiada. O resto está tremendo de medo. O resto está tomado pelo medo. O rei diz: pega a minha armadura, pega o meu capacete, pega a minha espada, coloca tudo sobre ele. Ele falou: não, isso daqui não dá para mim, não dá certo não é? Versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo e sobre si tirou a armadura do rei. A armadura do rei, não é? A armadura do rei era o medo, embora que aqui era uma armadura literal, mas o que é que estava dentro do coração do rei? O medo, o pavor, o pânico. Não estava a fé, a coragem. Não tinha na boca do rei uma espada afiada como estava na boca de Davi. O Davi disse: tira tudo, tira tudo. Ele foi lá, pegou o cajado, ele foi lá, pegou as pedras, ele pegou a funda e ele foi para o campo de batalha. Quando chega no campo de batalha, o inimigo já estava com tudo preparado e afiado também. Olha o que diz aqui, versículo de número 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto.
Ô querido, querida, quantas vezes o inimigo olhou para você e falou: você não é de nada, você não vai vencer nada, você não vai conquistar nada. Quantas vezes o inimigo te desprezou, você vai aceitar a afronta do inimigo, você vai aceitar quieto, você não vai fazer nada. Olha o que mais, o inimigo estava com a espada afiada também. Versículo de número 43, disse pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ô minha gente, tem gente que só uma palavra contrária, acabou o dia. Só uma palavra negativa, eu vou chutar o pau da barraca, eu não aguento mais. Só uma palavra. Filisteu aqui, Golias, está amaldiçoando Davi, está rogando praga contra Davi, está afiado na espada da língua, na espada da palavra. O inimigo está afiado. Você acha que o inimigo da bobeira é? Ô minha gente, tem crente que brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo não. Está na hora de amolar as espadas, está na hora de estar preparado. O inimigo veio e veio com força. Olha o que ele disse mais, versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O inimigo amaldiçoou, o inimigo praguejou, o inimigo ainda deixou claro: vou te matar. Mas não vou só te matar, eu vou dar a tua carne para as feras comerem, não vai sobrar nada, nem o resto, vou acabar com tudo. É o que o inimigo está dizendo. Diga comigo: Davi estava com a espada afiada. Lembre-se, na mão ele não tinha uma espada, na mão ele tinha um cajado, na mão ele tinha uma funda, na mão ele tinha no saco lá, no surrão, no alforje, ele tinha 5 pedras, mas a espada não é a de metal, é a que sai da boca. Oh querido, querida, e a espada, a palavra que sai da nossa boca tem que estar afiada, porque o ferreiro, que é Jesus Cristo, foi quem nos deu a espada. E se você amolar e deixar o Espírito Santo te ungir, na hora da batalha vai sair essa espada afiada e você que vai vencer. Davi estava com a espada afiada. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. Declare comigo: é o Senhor que vai à minha frente, é o Senhor que vai me dar vitória. Declare comigo: eu estou amolando a minha espada, eu estou afiando a minha espada, e eu já sou mais do que vencedor. O inimigo veio, o inimigo amaldiçoou, mas Davi não recuou, não retrocedeu não, ele foi para cima. Ele tinha 1,5 metro, ele está diante de um homem de 3 metros de altura, mas a boca dele sai uma espada aguda: eu vou vencer, eu vou arrancar tua cabeça, eu vou te matar, eu vou destruir o teu povo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh querido, querida, Deus quer ser glorificado através da tua vida, Ele quer operar na tua vida, na tua casa, na tua família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amola a espada, irmão, se prepara. O gigante veio, o Davi foi. Versículo 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. O problema é que tem gente que corre do inimigo, tem medo do inimigo, tem medo da batalha. Ô querido, Deus não vai tirar da batalha não, tira isso da sua cabeça. Ô pastor, vai não, vai não. Ou você aprende a lutar, o inimigo vai te derrotar. Ou você amola a espada e toma posse, já sou mais do que vencedor, e vai para cima e vence, o inimigo te derruba, o inimigo te derrota. Deus não gosta de covarde, Deus gosta de corajoso. Deus não gosta de quem retrocede, Deus gosta de quem persevera pela fé. Quem entendeu, diga amém. Davi não correu do combate, pelo contrário, ele foi para o combate, ele foi para cima, porque ele sabia que Deus era com ele, porque ele estava com a espada afiada. Ele não tinha dúvida, ele tinha convicção, a certeza: a vitória é minha, porque Deus vai me dar vitória. Diga comigo: a vitória é minha, porque Deus já me deu. Se você não crê, quem vai crer? Se a espada aí não estiver afiada, como é que você vai vencer? Davi foi para cima, meteu a mão no alforje, versículo 49, e tomou dali uma pedra,
e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto na terra. Minha gente, você consegue imaginar um adolescente, né, entre 15 e 17 anos, ter uma força dessa, conseguir ter uma precisão cirúrgica de acertar num homem com um capacete bem no meio da testa, e ainda cravar a pedra, e o gigante não cair para trás, cair para frente. Ele atirou a pedra. Quem derrubou o gigante foi Deus. Ele não tinha força para isso. Quem derrubou o gigante foi Deus. E o Senhor quer derrubar os gigantes da tua vida se você lutar, se você amolar a espada, se você fizer o possível. Deus vai fazer o impossível. Qual é o gigante que está diante de você? É uma doença? Qual é o gigante que está diante de você? É um vício? Qual é o gigante que está diante de você? É um problema familiar, financeiro? Qual é o gigante que está diante de você? A depressão? Qual é o gigante que está diante de você? Se você amolar a espada e for à luta e fizer o possível, Deus vai fazer o impossível acontecer. O gigante vai cair por terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada. Por que o texto traz esse detalhe, minha gente? Sem que ele tivesse uma espada na mão. Na mão ele não tinha, ele tinha uma espada que saía da boca. Ele tinha uma palavra de fé, ele tinha espada afiada, ele tinha espada amolada. Ele recebeu essa espada quando ele recebeu a unção do Espírito Santo. E o Senhor está aqui, ele te unge e ele te diz: amola a espada porque eu tenho vitória para te dar. Amola a espada porque eu tenho um gigante para derrubar na tua vida. Amola a espada porque eu quero meu nome glorificado na tua casa e na tua família. Quem entendeu, diga glória a Deus. Versículo 51, pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus, o seu campeão que era morto, fugiram. Como é que pode, humanamente falando, um adolescente vencer um homem de 3 metros de altura? Não tem condição, não é? Fisicamente não tem, mas ele foi em nome do Senhor. Diga comigo, ele estava com a espada afiada. Diga comigo, eu vou afiar a espada. Só qual é o problema de muita gente? Que além de não saber manejar, a espada está cega. Vivemos em dias de gente que não sabe, por exemplo, o nome dos 12 apóstolos, mas sabe o nome de todo mundo que está na casa do BBB. Não sabe, não é, quem fez a arca, mas se perguntar quem ganhou o prêmio do hip hop, sabe de tudo. Não sabe o que a palavra diz, mas se perguntar da La Casa de Papel, sabe de cor. Ô irmão, você está indo amolar a espada no terreno filisteu? Está indo amolar a espada no terreno do inimigo? Não, querido, o Senhor já deu a espada, e a espada é essa aqui, a espada é a palavra. Trata de amolar, trata de afiar, trata de manejar bem, porque você vai ter vitória. Volta lá comigo em Isaías 54, onde começamos a mensagem. Livro de Isaías. O inimigo não dá moleza não. O inimigo prepara as ferramentas dele. O inimigo prepara, não é? Os dardos inflamados. O inimigo prepara as setas. O inimigo prepara as espadas dele, a palavra contrária, negativa, de derrota. O inimigo prepara. Mas o Senhor deixou claro, primeiro, versículo 16: eis que eu criei o ferreiro. Diga comigo, o nosso ferreiro é Jesus Cristo. Diga, o nosso ferreiro nos deu uma espada poderosa, que é a sua palavra. Amém? Versículo 17, o texto deixa claro: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Querido, a palavra deixa claro, 1 de Pedro 5,8, que o inimigo anda ao derredor, bramando como o leão, buscando quem possa tragar. Quantas vezes no dia a dia você não ouve palavras contrárias, de desânimo, de derrota, negativas? O inimigo prepara as ferramentas dele para te ferir. Você não compreendeu ainda? Mas o Senhor está deixando claro: pode até preparar a ferramenta, mas ela não vai prosperar. Pode até se levantar, mas não vai. Note que em seguida, falando de ferramenta, o versículo 17 diz: e toda língua que se levantar contra ti. Toda língua que se levantar contra ti em juízo. O inimigo
quer destruir, e a espada que o inimigo usa também é a palavra de derrota, palavra negativa, de pessimismo. Não deixe o inimigo prevalecer não, mas tome posse. O Senhor é contigo para te dar vitória, o Senhor é contigo para ir à tua frente. Se você amolar as espadas e for a batalha, querido, querida, o Senhor vai à tua frente e vai te dar vitória, e através da tua vida o nome dele será glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. A sua espada tem que estar amolada. Não dá para eu amolar ela para você, não dá para você amolar a do que está do seu lado, é individual, cada um aqui tem uma espada, tem que saber manejar bem, ela tem que estar amolada, tem que estar afiada. O inimigo não brinca não, o inimigo não dá moleza, o inimigo prepara as ferramentas dele. Diga comigo, eu tenho que estar preparado o tempo todo. Diga comigo, eu tenho que estar preparado o tempo todo. E isso, amados, é para o dia a dia. É para o dia a dia. As espadas têm que estar afiadas todos os dias, porque todos os dias ouvimos palavras dentro de casa, no trabalho, na rua. Todos os dias lidamos com pessoas, com situações, com problemas. É verdade ou não é? Todo dia lidamos. Quando a espada está afiada, o que sai da boca sempre vai ser: vou vencer, vou ter vitória, o Senhor é comigo. É palavra profética, é espada afiada. Agora, quando a espada está cega, será? A palavra diz, né? Mas será que Deus vai fazer? Que será, meu irmão? Quando a espada está molada, já sou mais do que vencedor. Essa luta de hoje vai ser o testemunho que eu vou contar amanhã, porque o meu Deus é comigo. É questão de tempo, é questão de tempo, a vitória já é minha. Quem entendeu, diga glória a Deus. O Senhor quer ver o seu povo afiando as espadas. Em que você está gastando tempo, querido? Gasta tempo na palavra. Medita nela de noite, deixa ela entrar no teu coração, medita todo dia. Você vai estar afiando a espada todo dia, a espada do Espírito. Na hora da luta, você não vai correr, você vai para cima do gigante e vai vencer. Nós vamos orar. Esse gigante que está diante de você, o Senhor quer te dar vitória sobre ele. O Senhor quer te dar vitória.